Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho que é muito relevante. O título vai ser o seguinte: Deus quer reacender o propósito da sua vida. Para isso nós vamos estar meditando em cima de um texto do livro de Isaías, capítulo 42. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Eu vou estar lendo com vocês. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Essa passagem do livro de Isaías, ela fala sobre Jesus. É uma passagem messiânica e ela também é citada no livro de Mateus, no capítulo 12, versículos de 18 a 20, onde o próprio Mateus ele atribui essa passagem de Isaías a Jesus. O mais interessante dessa passagem é que ela trata como Jesus vai nos ver e cuidar de nós, mesmo quando a gente está passando ou fazendo alguma coisa que não é correta, tá? Muitas vezes nos desviamos dos planos de Deus, dos propósitos, por orgulho, por seguir outras fontes de autoridade e sabedoria que não a palavra de Deus, e podemos ir para caminhos errados. Esses caminhos, normalmente, por mais que pareçam ter sucesso imediato, a médio e longo prazo, eles vão levar a insucessos, né? E Jesus, na sua infinita bondade, como Salvador, que deu sua vida por nós, ele não quer nos esmagar, nos destruir, se nós tropeçarmos. Ele tem a vontade e o desejo no coração de Deus de fazer com que nós voltemos ao propósito original que Deus criou para nós. Então, baseado nesse texto, eu vou focar agora no versículo 3, que é um versículo que falou muito comigo essa semana. Isaías 42, 3. Isaías 42, 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Então Jesus, ele não esmagará a cana quebrada. O que seria a cana quebrada? São duas analogias realizadas nesse versículo que são muito interessantes. A cana seria o caule de uma planta. Se o caule dessa planta for plantada em um lugar onde vai passar alguém, pisar em cima dela, ou vai destruí-la, o que acontece? Esse caule ele pode se envergar, tá? Então, ou seja, a planta ela vai perder a função dela, só que ela não morreu ainda. Então Jesus ele não vai pegar aquele caule da planta envergado, que sofreu uma pisadura ou foi atropelado, e vai quebrá-lo de uma vez para que ele não tenha mais a função e essa planta morra. Então essa é uma analogia com a nossa vida. Quando nós caminhamos por uma estrada que não é a estrada que Deus quer para nós, o que acontece? É como se a gente plantasse os nossos anseios e os nossos desejos em um caminho que não vai ser legal, que vai levar a insucesso. E nesse caminho você pode ser atropelado, você pode perder aquilo que você investiu. Se isso acontecer na sua vida, não se desespere. Jesus não vai pegar essa planta que seria a sua vida, que ela foi para um caminho errado, e destruir, acabar de matá-la. Ele não vai quebrar, ele não vai esmagar a cana quebrada, ele quer que essa planta seja plantada num lugar melhor, que é o lugar onde a palavra de Deus nos diz para irmos, né? A validação ética da nossa vida tem que ser a palavra, tá? E ele também fala que não quebrará, não apagará a torcida que fumega. O que é torcida que fumega? São termos que a gente não conhece, mas a torcida é como se fosse um pavio de uma lamparina. O pavio de uma lamparina é feito de fios que são torcidos, e esse pavio ele chega até o combustível, que pode ser álcool ou querosene, e quando você acende esse pavio ele vai gerar uma chama e vai clarear o ambiente. Se esse pavio ele tiver sobre um combustível que não é adequado, ou estiver acabando o combustível, o querosene ou o álcool, ele vai começar a apagar, e ele vai começar a soltar uma fumaça. Então a torcida que fumega é um pavio de uma lamparina que está começando a se apagar.
É como se a gente tivesse colocado a nossa vida num ambiente em que o combustível daquele ambiente, ou seja, ele vai se acabar. Se a gente plantar a nossa vida ou acender a nossa lamparina sobre o combustível da palavra, a unção, que é o Espírito Santo, essa lamparina vai ficar sempre acesa. Mas quando Jesus vê que a gente está nesse caminho errado, ele não vai querer apagar a nossa lamparina de uma vez. Isso que é bonito, né? Então o versículo 3 de Isaías 42 fala, ó, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Ou seja, Deus quer que nós voltemos ao propósito original que Ele tem para a nossa vida. Mesmo quando a gente cai, a gente se desvia, Ele quer que a gente volte ao propósito original. Isso é lindo. Então Ele quer que a nossa lamparina, né, a nossa torcida, que é o nosso pavio, ele se acenda. Ou seja, a nossa lamparina vai brilhar. Deus quer nos dar um novo propósito. Essa é a parte mais linda do Evangelho. Quem tem Jesus, mesmo que caia, se desvie, essa pessoa ela tem um intercessor junto ao Pai, que é Jesus, que quer que a gente volte para o caminho correto e quer nos animar para que sigamos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Isso é muito bonito, né? E eu acho legal, assim, tá dando uma lida num versículo de Jeremias, que valida muito isso. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ele fala o seguinte, ó: eis que sei que tenho pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus sempre tem pensamentos de paz para a nossa vida e nunca de mal. Muitas vezes, quando a gente cai em ambientes errados e faz coisas que não estão dentro do propósito, a gente pode sofrer algumas coisas na vida que vão trazer uma tristeza. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. E Ele quer que a gente volte, Ele quer reacender o nosso pavio. Ele não vai quebrar o nosso caule que foi esmagado. Ele quer que a gente cresça novamente na unção dEle. Para concluir esse versículo e esse pensamento, eu quero dar uma olhada no livro de Romanos, que fala muito comigo esse versículo também, né? Romanos, capítulo 8, vamos abrir lá, versículo 34, olha o que diz. Paulo fala o seguinte: quem nos condenarás? É Cristo quem morreu e antes quem restou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, quando você tropeçar por algum motivo, se alguém te condenar, se alguém te recriminar, você pode, e se você tiver um coração realmente arrependido, pode ter certeza que Jesus está intercedendo por você. Ele não quer te condenar, ele quer que a sua lamparina volte a brilhar, seu propósito reacenda e você siga os caminhos dele. Então não ligue para acusações de pessoas de pessoas mundanas que podem tentar apontar erros para você. Você tem que agradar a Deus e seguir os caminhos do Senhor, e através disso pode ter certeza que Jesus ele vai interceder por você e a sua lamparina vai voltar a brilhar e você vai voltar para os propósitos dele. Esse é o desejo que eu tenho para todos vocês. Muito obrigado, uma semana abençoada.